Se você estivesse preso em um escape room mortal que vai te matar se não for resolvido a tempo, o que você faria? Esse quebra-cabeças são quase impossíveis de resolver, e a cada segundo que você desperdiça te aproxima da morte. Vou analisar os erros cometidos, o que você deve fazer e como vencer as salas da morte em Escape Room 2, sem saída. Essa mulher tá prestes a se matar. Ela planeja deixar o marido essa noite e entra no escritório e encontra ele enterrado em trabalho. Esse homem é o designer das brutais salas de fuga do primeiro filme e tá trabalhando duro em sua próxima obra-prima. Ela diz ao marido que vai dar no pé e ele implora pra falar sobre isso mais tarde. A mulher concorda com seu pedido sem saber que esse foi o seu maior erro. Ela decide fazer uma pausa na sauna e clarear a cabeça quando de repente 3 hastes de metal trancam as portas. A mulher tenta forçar a porta, mas não se move. Essa sala se transformou em um quebra-cabeças mortal e ela implora ao marido para deixar ela sair, mas não há resposta. É quando ela encontra uma mensagem na porta de vidro que diz: eu cresço na terra, eu me encolho no vento, eu me afogo na água, eu sobrevivo no fogo. O que eu sou? Com o tempo se esgotando, ela resolve o enigma, percebendo que deve haver algo escondido no aquecedor da sauna. Olhando nas rochas quentes, ela encontra uma que parece diferente das outras e abre para descobrir um imã escondido dentro. Com a temperatura atingindo níveis fatais, ela tenta deslizar a haste de metal com um imã e começa a destrancar a porta, mas já é tarde demais. Tchau, tchau. A sala tava quente demais para sobreviver e ela morre antes de escapar. Ok, ela deve ter esquecido que tem cérebro. Primeiro, se seu marido cria jogos mortíferos para pagar as contas, você não deve partir o coração dele e depois descer para relaxar em uma sauna. Se eu fosse terminar com o mentor do crime, eu teria saído de fininho e contratado um cartório para entregar a ele os papéis do divórcio. Ela sabia exatamente o que seu marido fazia e deveria ter percebido que essa sauna é uma armadilha mortal esperando vítimas. Em 2010, o homem russo morreu no campeonato mundial de sauna tentando suportar o calor de 110 graus Celsius pelo maior tempo possível. E se o russo Hardcore morreu 6 minutos após a exposição, eu diria que essa senhora tem 3 minutos ou menos para escapar. Agora, o maior erro é perder tempo com coisas que você sabe que não vão funcionar, e foi exatamente isso que essa mulher fez. Seu primeiro instinto foi ligar para o marido pedindo ajuda depois de pedir o divórcio, o que é uma grande perda de tempo. A coisa mais lógica é fazer nessa situação é pensar em como neutralizar a ameaça primeiro, antes de considerar como sair. A fonte de perigo vem do aquecedor, e as únicas coisas que ela tem à disposição são uma toalha, um chuveiro e um monte de pedras. Ela não pode impedir o aquecimento do ambiente, mas pode definitivamente limitar seus efeitos e agir rápido. A primeira coisa que eu faria é tirar todas as pedras quentes com a toalha, porque se a água não bater nelas, não sai vapor. Quanto mais partículas de água houverem em uma sauna, mais elas entrarão em contato com você e transferir calor para o seu corpo. Isso pode causar queimaduras na pele e entre outros tecidos corporais. Sem vapor, ela será capaz de tolerar o calor e respirar melhor para se concentrar na fuga. A partir daí, podemos tentar usar as pedras para quebrar o vidro. Provavelmente não vai produzir força suficiente para quebrá-lo, mas não tentar seria muito mais estúpido do que tentar e falhar. Eu também usaria o chuveiro a meu favor, porque podemos usar a água fria para abaixar a temperatura corporal antes de desmaiar com o calor. Se ela fizesse alguma dessas coisas, não apenas teria ganhado mais tempo, mas também teria notado que uma das pedras era diferente, revelando um imã dentro. Os únicos outros objetos metálicos são as hastes, e nesse ponto o enigma na porta nem teria importância. Por último, tem um detalhe interessante que mostra que o marido não tem nada a ver com isso. Nenhum homem de meia idade que se preze transformaria seus pontinhos em círculos como se fosse uma garotinha japonesa. Essas bolinhas são a revelação de que o marido não escreveu isso e que alguém ainda mais sádico está por trás disso. Agora, tem mais 4 salas de fuga e cada uma tem pistas ocultas como essa que apontam para quem projetou. E acredite em mim, não é quem você pensa que é. 18 anos depois, Zoe e Ben têm sorte de estarem vivos. Eles foram os únicos a escapar dos escape rooms que participaram. Essa garota está determinada a descobrir quem é a pessoa por trás e acha que descobriu uma pista. Usando o logotipo de escape room, ela encontra coordenadas de que levam ao centro de Manhattan e juntos decidem dar uma olhada. Eles pegam o metrô para seguir as coordenadas, mas algo de errado não tá certo. Tem poucos passageiros e na hora do rush em Nova York é realmente suspeito. Zoe se levanta
volta para verificar a cabine do condutor, mas fica horrorizada ao não encontrar ninguém dentro. De repente, o vagão se separa do resto do trem e todos começam a entrar em pânico ao ficarem para trás. É quando os trilhos mudam e eles entram num túnel abandonado. Antes de bater, o menino tenta abrir a porta à força, mas ela não se move. Desesperado, esse homem pressiona o interfone e uma mensagem começa a tocar, avisando que se eles virem um pacote suspeito, por favor, encontrar o funcionário dos trens mais próximo. Nada sobre isso é normal. E então Ben diz a Joey que Minos, a empresa do escape room, deve ter encontrado eles. Ouvindo isso, o grupo fica chocado quando todos começam a perceber que cada um aqui sobreviveu a um escape room e todos acabaram de cair na próxima armadilha mortal. É quando essas bobinas de Tesla saltam do teto e uma corrente de alta tensão eletrifica o vagão. Se você tocar em qualquer coisa de metal, o jantar dos ratos tá garantido. O barbudo Nate olha embaixo de um assento para encontrar uma bolsa escondida, mas quando ele abre, a maçaneta de metal da porta cai. Pegando do chão, ele enrola o cinto em volta para isolamento e consegue abrir a porta do condutor. Olhando dentro, ele encontra um buraquinho para colocar fichas e acima dele, Zoe percebe uma placa que diz: toda propaganda falsa deve ser retirada. É a próxima pista deles e Ben sabe exatamente o que fazer. Correndo de volta para o vagão, ele mostra que um dos anúncios está faltando a letra E e o grupo se divide para encontrar mais erros. Enquanto os outros encontram mais pistas, Zoe conta os PQPs e percebe que tem 26 deles. Isso pode significar cada letra do alfabeto. E se puxarem as alças que representam as letras que faltam, podem pegar as fichas de metrô de que precisam antes de serem eletrocutados. Ok, eu tô oficialmente impressionado. Eu estaria mijando nas calças com a ideia de ser eletrocutado até a morte, enquanto esses caras já descobriram como encontrar a próxima pista. É exatamente por isso que eu gostaria de estar no grupo deles. Quanto mais gente inteligente o seu time, melhores chances você tem de escapar. Essas pessoas já sobreviveram ao escape room antes, e isso significa que podemos usar suas experiências para resolver esse quebra-cabeças o mais rápido possível. Agora, em primeiro lugar, esse grupo perdeu tempo esperando que o jogo lhes dissesse o que deveriam fazer. Eles não deveriam esperar um anúncio dizendo para procurar pacotes suspeitos. Essa deveria ser a primeira coisa a fazer em qualquer sala de fuga. Temos que identificar o que podemos interagir. E aí, quando o jogo te der uma pista, você responde mais rápido porque já encontrou as peças do quebra-cabeça. É por isso que eu verificaria tudo, olharia embaixo dos bancos, puxaria o freio e apertaria todos os botões. Se algum deles for manipulado, poderemos entrar no escape room muito mais rapidamente, sem perder tempo valioso. Também temos que criar táticas que economizam tempo para aumentar a chance de vitória. O exemplo perfeito são essas alças que representam o alfabeto. Se eu tiver que encontrar a letra O, isso significa que tenho que contar 15 alças antes de encontrar a correta. E esse é o tempo que não precisamos perder. Precisamos completar o quebra-cabeça com 9 letras, e isso pode somar um minuto inteiro só da contagem de cada alça. Simplesmente colocando uma peça de roupa rasgada na alça da letra L, poderíamos cortar esse tempo pela metade, porque se a letra que procuramos vier depois de L, só precisaríamos contar a partir dela. Quando 30 segundos podem fazer a diferença entre a vida e a morte, é sem dúvida a melhor forma de pensar. Por último, temos que colocar alguém para focar exclusivamente no monitor que preenche a palavra conforme você encontra mais tokens, porque se uma pessoa adivinhar antes da palavra ser preenchida, não teríamos que correr procurando as letras que faltam nos anúncios. E essa seria a maior economia de tempo de todos eles. Pode ser o trabalho mais importante do escape room, e esses especialistas nem pensaram nisso. Verificando a bolsa, eles descobrem que o forro interno é feito de borracha e essa mulher usa suas chaves para cortar em pedaços. Cada jogador precisa de uma para tocar nas alças de metal sem levar choque. E então a loira percebe que 2 das alças são de cores diferentes. Se o verde for a letra A, então o terceiro abaixo será a letra C. Fazendo uma aposta, Zoe puxa para baixo e uma ficha com essa letra cai. A teoria deles estava correta. A galera encontra mais tokens, mas com cada um as correntes elétricas ficam mais fortes. É o jogo da forca mais mortal que você já viu. Conforme os jogadores se arrastam, evitam a descarga elétrica. Esse cara olha pra cima pra encontrar as 3 letras finais que estão faltando, mas antes que ele possa falar, o raio joga ele contra uma barra. E o homem frita até ficar crocante. Pegando um pedaço de borracha, a loira tenta salvar ele, mas o homem já está morto. 1 a menos e mais 5 pra acabar. Sem tempo pra procurar pistas, Zoe lê o monitor e percebe que ele está soletrando as palavras bem
vindo de volta. Ela diz aos outros que eles precisam puxar as alças para as letras. Quando Ben insere o token final, um alçapão se abre no chão do trem e os sobreviventes restantes saltam para o outro lado. Eles escaparam com sucesso e agora estão no elevador. O elevador para e o grupo leva um momento para se apresentar. Zoe pergunta aos outros sobre as salas anteriores em que eles jogaram e descobre que cada sobrevivente foi agrupado com outros que tinham as mesmas ocupações. Brianna estava com vloggers e Nate estava em um escape room com outros padres, mas Ben sente algo errado. Todos esses jogadores escaparam, mas quando ele ganhou o jogo, alguém tentou assassinar ele e Zoe salvou sua vida. O padrão não faz sentido, mas nada é coincidência. Ok, eu iria adorar ouvir sobre o escape room cheio de padres, mas ter essa discussão não vai mostrar como permanecer vivo, e eles já perderam um dos jogadores mais valiosos. Esse cara foi inteligente o suficiente para usar seu cinto de couro como isolante, antes que alguém percebesse que havia borracha dentro da bolsa, mas foram pegos desprevenidos sem estratégia de jogo, e o tempo que perderam fez ele morrer. É exatamente por isso que precisamos aproveitar esse elevador. Agora, eles têm um raro momento entre duas salas onde não enfrentam nenhum perigo. Se fosse eu, ficaria um tempo para fazer um plano para a próxima sala, porque nossas vidas dependem desses estranhos, e se algum deles tomar uma decisão burra ou não usar o tempo com sabedoria, todos morrem. Esse elevador é a melhor chance que temos para organizar, atribuir papéis e estabelecer uma energia positiva para que todos passem por essa porta com a mente num estado que beneficie todos. Em vez disso, contaram historinhas para Boi dormir e foi uma perda de tempo. Ouvindo um barulho alto, o grupo corre pelas portas do elevador para se encontrar com um enorme banco subterrâneo e do outro lado tem um cofre aberto. Então Zoe testa as fechaduras, mas é quando uma voz no interfone anuncia que o sistema de segurança foi armado. Sem pensar, Brianna pisa no chão ativando um campo de lasers mortais que queimam a pele. Um movimento errado e ela está morta, mas os outros orientam ela a sair da grade do laser. Eles finalmente a puxam para um lugar seguro e assim que ela pisa fora do ladrilho xadrez, os lasers desligam. Todos percebem que esse andar inteiro pode estar manipulado. E é quando uma voz anuncia que eles têm 10 minutos até que a única saída feche com todos os lasers ativados. Eles começam a procurar uma outra maneira de atravessar, mas Nate nota algo estranho em uma tigela de pirulitos e pega um, descobrindo uma chave dentro. Zoe o quebra no chão para pegar a chave antes de subir o balcão em direção às caixas de depósito. Ben encontra uma caixa especial que tem o nome Sônia e percebe que deve ser a próxima pista. Ele tenta a chave e funciona, mas quando ele abre, vários pequenos diamantes caem. Zoe se abaixa para pegar um e acaba cortando o dedo dele. Essas coisas são afiadas o suficiente para tirar sangue, mas isso não é coincidência. Os jogadores do outro lado encontram uma caixa semelhante, mas a deles contém pilhas de notas em branco. É quando Nate vê um caixa eletrônico com uma mensagem avisando para receber o pagamento pela morte de um ente querido. Ele deve inserir um PIN. Ben descobre que a pista do caixa eletrônico é uma referência a dinheiro sujo, e se eles colocassem o sangue de Zoe nas notas, eles poderiam encontrar o PIN. A loira está prestes a entregar, mas quando pisa no balcão, o laser de repente volta a funcionar. Perdendo o equilíbrio, ela cai no chão, mas os lasers são desativados assim que ela tira os pés do balcão. A mulher sobreviveu, mas agora eles não podem usar os balcões e o tempo tá acabando. Ok, foi um pensamento muito rápido de Ben. Ele descobriu que os diamantes e as notas em branco de alguma forma significavam dinheiro sujo, mas isso é uma falha séria no jogo, porque a única maneira de resolver é cortando o dedo nos diamantes, e não tem garantia de que isso aconteceria. Se Zoe fosse mais cuidadosa ao tocar, ela não teria se cortado e eles poderiam nem ter considerado que o sangue tinha algo a ver com a pista. Quando resolver o enigma exige uma coincidência total como essa, você sabe que é um sistema falho e eles provavelmente não teriam descoberto. Dito isso, essa sala é mais difícil que a anterior, porque é muito maior, tem muito mais coisas para investigar. Quando esse grupo entrou correndo na sala, eles ficaram tão distraídos que não perceberam esses papéis e a tigela de pirulitos. E perceber isso poderia ter economizado até um de seus 10 minutos para escapar. Apesar disso, sempre tem uma pista instantânea que eles nunca precisarão procurar: a própria sala. Cada sala tem um tema e o tema já
é uma dica que nos diz o que devemos buscar. Nesse caso do banco, pode incluir cofres, chaves, dinheiro e número PIN, porque é tudo que você encontraria em um banco. Agora, quanto aos ladrilhos, deveriam ter pensado melhor antes de andar pelo saguão. Todo filme de assalto a banco que você já viu contém lasers. E embora possa parecer óbvio, tem uma estratégia realmente importante. Quando você ver um chão vazio como esse, você deve perceber que os designers do jogo criaram as salas desenhando a partir dos mesmos tropos e estereótipos que você já conhece. E isso te ajuda a prever de onde vem o perigo. Agora, apesar de ser uma decisão terrível, ela na verdade nos fez um favor, porque agora podemos usar a oportunidade para estudar o padrão. Se você olhar aqui, tem espaço suficiente para rastejar por baixo e alcançar o cofre, mas eu nem certificaria de que outra pessoa testasse isso para nós, porque é obviamente uma ideia perigosa. Esse jogo deve ter custado milhões de dólares, portanto, se houvesse alguma brecha conveniente como essa, provavelmente já teria sido descoberta antes mesmo de colocarmos os pés lá dentro. Zoe limpa o sangue nas notas em branco, revelando o PIN 0526. Nate digita o código de 4 dígitos enquanto os relógios na parede começam a mudar. É a próxima pista! E ele descobre que são na verdade um código para atravessar o piso xadrez com segurança. As horas representam uma direção cardial e os minutos são o número de passos que precisam dar. Com apenas 5 minutos, Nate se voluntaria para testar a teoria, deixando pirulitos para marcar cada ladrilho seguro. O plano está funcionando e ele chega na metade quando um dos ladrilhos afunda no chão, revelando um cofre mecânico do outro lado da sala. De repente, o ladrilho em que ele está exibe a próxima pista. O dinheiro faz o mundo girar. Não deixe parar ou então tudo acaba. O grupo procura desesperadamente nos registros do banco por uma combinação de 3 dígitos, mas o tempo está acabando. E se eles não resolverem, todos morrem. Sem pistas para continuar, Nate decide dar um salto de fé e segue em frente. Os outros jogadores tentam impedir, mas ele insiste em deixar Deus liderar o caminho. É quando ele pisa em um ladrilho que liga os lasers e ele bate a cabeça no chão. As mulheres conseguiram pegar ele e arrastar os pés para fora do ladrilho para desligar os feixes de laser, mas não resolveram a pista. Quando o grupo começa a discutir, Brianna de repente percebe que o Enigma quer que eles girem o segredo sem parar. Correndo em direção ao cofre, ela roda várias vezes e o botão salta para fora, revelando um recipiente secreto. Dentro há um mapa transparente. Com apenas 1 minuto, a mulher os joga para um outro grupo. Zoe coloca sobre a planta baixa, revelando o caminho completo através do piso xadrez. Ela fica para trás e lê as instruções para os outros, que vão até a porta do cofre. Com Ben carregando o padre para o local seguro, todos chegam à saída e Zoe corre o mais rápido que pode, deslizando pela porta no último segundo, antes que os lasers façam picadinho dela. Ok, todos conseguiram passar para a próxima escape room, mas definitivamente não foi graças a esse cara. Ele decidiu desligar seu cérebro e confiar em Deus, sabendo muito bem que ele estava colocando todos em perigo. É exatamente por isso que o trabalho em equipe é tão importante, porque o pensamento ruim de um pode fazer com que todos morram. E se eu estivesse nessa situação, teria dito a ele para sentar em um canto e orar. Não vai ajudar, mas pelo menos ele vai sentir que está contribuindo sem arriscar nossas vidas no processo. Mas também estava começando a parecer que eles não seriam capazes de resolver o quebra-cabeças a tempo, e quando não há mais opções, temos que correr riscos maiores para permanecer vivos. Se fosse eu, teria procurado espelhos, porque se pudéssemos usar para desviar as luzes, andaríamos pelo saguão sem morrer. Agora, os lasers mais poderosos do mundo podem vaporizar instantaneamente qualquer matéria. Por mais louco que pareça, não é ficção científica. Até esse cara conseguiu fazer um super laser em sua garagem que queimava metal. Essas coisas são assustadoras, mas usar espelhos é uma boa estratégia se as coisas ficarem desesperadoras. E eu ficaria feliz se esse homem arriscasse sua vida testando. Agora, quanto ao quebra-cabeças real, esses caras estão em pânico demais para perceber que a solução era extremamente simples. Eles chegaram à conclusão errada de que precisavam de 3 dígitos para destravar o cofre sem tentar a solução mais fácil primeiro. O Enigma dizia não deixe isso parar ou então tudo acaba. Falando logicamente, procurar um código de 3 dígitos seria a contradição completa do Enigma, porque se você tivesse números para abrir a fechadura, teria que parar em cada um desses números. Se o Enigma diz não pare, procurar uma combinação é a pior conclusão que você pode tirar. O grupo agora tá numa caverna e Ben acorda Nate, dando aquela chamada por quase matar todo mundo. A menina diz para se acalmarem
correm e têm um momento para recuperar o fôlego, mas a caverna começa a entrar em colapso. Os jogadores correm para a saída mais próxima antes de serem esmagados até a morte, entrando em um escape room praiano com farol e tudo. Mas neste não perdem tempo e já encontram uma pista. Seguindo as instruções da Polaroid, ela tira uma foto e um clarão ofuscante surge. Quando seus olhos se ajustam, eles percebem que a luz do dia mudou para o pôr do sol e na imagem vê um barco que não tá no mar. O grupo acha que devem procurar por ele e iniciam a busca numa pilha de destroços. Eles encontram peças de um detector de metal e montam antes de rodar o resto da praia para a próxima pista. Mas isso é quando eles passam por dois manequins numa posição estranha. Zoe acha que isso deve significar alguma coisa, mas de repente o detector dispara, alertando para um grande objeto de metal escondido abaixo. Juntos eles cavam na areia e descobrem uma âncora que deve pertencer ao barco. Ben tenta puxar e percebe que tá amarrado a alguma coisa enterrada mais abaixo, mas quando o resto do grupo ajuda a puxar, a corda se parte e a âncora é sugada para baixo da areia. E isso é quando percebe que a areia tá começando a borbulhar. Esse treco virou areia movediça e a loira tá de pé bem no meio. Eles tentam salvar ela com uma boia, mas ela tá fora do alcance e é puxada para baixo. Os jogadores estão chocados, mas Nate decide resgatar ela, amarrando uma corda em torno de sua cintura antes de mergulhar de cabeça. E foi a decisão mais burra que ele poderia ter feito. O grupo puxa a corda e Nate consegue levantar a mulher da areia, enquanto os outros a puxam para um lugar seguro. Mas quando tentam resgatar o padre, a corda se rompe e o homem é engolido para a vida após a morte. Já foram 2 jogadores e faltam mais 4. Ok, esse cara literalmente amarrou um salva-vidas em si mesmo e mergulhou, quando faria muito mais sentido apenas jogar a boia. A areia engole qualquer coisa, por mais leve que seja. O salva-vidas afundaria e a garota seria capaz de se agarrar. Arriscar a vida de 2 membros da equipe em vez de um é uma lógica ruim. E se eu estivesse nessa situação, não deixaria correr esse risco, e ele ainda é um ativo valioso para o grupo. Quanto mais pessoas tivermos, mais rápido podemos solucionar as pistas que nos ajudam a sobreviver. E ao tentar ser um herói, mais uma vez colocou todos os outros em perigo. Mas o que ninguém esperava é que não é areia movediça comum. Pra começar, tá borbulhando, o que significa que tem uma forte corrente de gás abaixo da superfície. Por isso é muito mais fácil de cair, porque não é grossa como o que você encontra na selva. Essa areia é chamada de leito fluidizado, que pode transformar o chão que você está andando em sopa. Se está se espalhando toda a areia, vai ser a zona de perigo. E se você quiser salvar essa menina, temos que agir rapidamente. Eu usaria essa placa, porque pode ser longo o suficiente para colocar atravessando a areia. Cada lado estaria em um terreno estável. Então podemos ter alguém do outro lado alçando sua mão para ajudar. Agora tem uma situação que mergulhar pode ser a decisão certa. Se nos encontramos cercados por areia movediça, o benefício é que esse leito de areia fluidizado cria uma superfície sem atrito. Assim, mesmo afundando, também podemos brincar de esquibunda para atravessar. A ciência diz que a areia vai levar você para o outro lado e tem lógica suficiente para convencer alguém de testar a teoria. Se sobreviverem, então saberemos que é seguro e atravessaremos com segurança também. Com a areia movediça se espalhando, o grupo não tem escolha a não ser pegar a âncora e correr em direção ao barco, deixando o padre para trás. Eles encontram uma marca na porta e Brianna coloca a âncora na ranhura. Destrancando, os jogadores correm para dentro e Zoe descobre uma foto na cozinha que diz Bon Voyage. Ela percebe que este frigorífico é o caminho para fora daqui, mas eles precisam encontrar a cabeça para este cabo de força se quiserem escapar. O grupo procurou por todo lugar, mas Zoe percebe um interruptor de luz escondido e decide apertar. A sala começa a tremer e o lado de fora vira noite. Olhando pela janela, Zoe vê o farol ligado a uma escada. Deve ter uma pista lá em cima e ela corre para verificar, enquanto os outros ficam para trás procurando a cabeça do cabo. Subindo o farol, ela chega ao topo e olha através do telescópio para encontrar a próxima pista. É uma mensagem em uma garrafa dizendo: eu não consigo te ver. Zoe está prestes a descer do farol para se juntar ao grupo quando percebe algo estranho na moldura de lua na parede. Enquanto isso, Ben já descobriu a pista.
Ele se lembra do manequim de antes com conchas nos olhos e percebe que está dizendo a ele exatamente pra onde olhar. Ben corre para encontrar o manequim afundando na areia e remove uma das conchas para encontrar a ponta do cabo que eles estavam procurando. Ele o traz de volta para os outros e eles o usam para conectar a geladeira de volta, permitindo que eles finalmente abram a porta para o próximo quarto. Mas as coisas estão prestes a dar terrivelmente errado. Zoe descobre uma saída oculta e ela acha que leva para fora do jogo. Ela conta aos outros sobre a rota de fuga, mas Brianna não quer ir. Ben tenta convencer ela a se juntar a eles, mas não há mais tempo para discutir e eles dirigem ao farol, deixando ela para trás. A loira sobe a escada na hora certa, mas Ben não tem tanta sorte. Enquanto ele está subindo em direção a eles, os apoios começam a retrair e assim que ele chega ao topo, ele não consegue segurar. Zoe assiste em horror ele caindo na areia movediça. 3 mortos, mais 3 para morrer. Ok, é a primeira vez que vimos 2 soluções para a mesma sala e não poderíamos esperar que isso acontecesse. É por isso que foi uma péssima ideia Zoe ter investigado nessa lua quando você está a minutos da morte. Você já sabe onde está a saída, não passe os últimos momentos de sua vida quebrando um cenário baseado apenas em um palpite aleatório. Ela teve muita sorte de que isso realmente levasse a algum lugar, porque do contrário ela estaria morta e todos os outros teriam escapado pela geladeira sem ela. Agora, os outros não estavam usando bem o tempo também. Em vez de correr ao redor da sala procurando pistas, eu teria usado meu tempo fazendo tudo para abrir o frigorífico. Cara, olha esse treco. Não tem nada aqui que diz que eles não seriam capazes de forçar a porta, mas eles estavam estressados demais para concentrar sua energia em algo construtivo. É exatamente a mesma coisa que aconteceu no banco, porque eles seguiram a linha de procurar outro código em vez de investigar a porta que precisavam abrir. Eles precisam melhorar a resposta a cada novo ambiente, e a melhor maneira de fazer isso é considerar como o local foi projetado assim que eles entram na sala. Se você der um passo para trás e olhar para o ambiente, perceberá que o designer do escape room tem sua impressão digital em tudo no jogo, e prestando atenção aos padrões que surgem, podemos prever as decisões do designer e avançar pela sala com muito mais rapidez, sem perder tempo. Primeiro, sabemos que em algum lugar essa praia tem uma porta para a próxima sala, e essa porta precisa ser colocada em algum lugar estruturalmente sólido. Isso torna mais provável que ele esteja contra uma parede ou preso a um edifício robusto. Em vez de fazer com que todo o grupo caminhasse junto pela praia, deveriam ter enviado alguém para encontrar a saída, enquanto os outros procuram pistas. Eles também deveriam ter percebido que o designer do jogo vai usar a areia como uma ameaça para empurrar eles ainda mais fundo no escape room, porque fugir do perigo sempre os leva à próxima pista. É exatamente como o chão do banco. A grade de laser o incentivou a explorar as laterais atrás do balcão. Pensar assim é uma das melhores maneiras de hackear o jogo sem trapacear, porque podemos identificar facilmente pistas falsas com as quais tem que interagir e o caminho natural de cada sala conforme você avança por ela, em vez de perder tempo jogando o jogo da velha. Zoe está em estado de choque, mas a loira puxa ela pelo túnel. Elas têm sorte de estarem vivas, mas Zoe está traumatizada pela morte de seu amigo. Tentando confortar, a loira revela que não sente dor física. E no escape room de antes, ela pegou todos os quebra-cabeças sádicos construídos especificamente para torturar ela. Elas precisam parar o criador desse jogo antes que mais pessoas sofram. E isso dá a Zoe vontade de continuar. Juntas, as duas jogadoras exploram a sala quando ouvem o som do tráfego acima delas. Encontram uma escada e subindo se encontram de volta às ruas de Manhattan. Elas finalmente escaparam do jogo, mas é quando Brianna sai correndo dizendo para manter o bueiro aberto, mas o treco fecha logo em seguida e o cenário começa a bugar. Zoe percebe que elas estão dentro de outro escape room e este é o mais brutal de todos. Brianna avisa que nesse quebra-cabeça vai começar a chover ácido assim que o cronômetro zerar, e ela percebe que essa loja é o caminho delas, mas as portas estão trancadas. O grupo percebe o grafite de um anjo segurando uma chave em uma mensagem que diz: "Eu sempre estarei cuidando de você, 26 de maio. Olhando acima da loja, as jogadoras percebem que há uma placa em forma de nuvem pairando sobre o prédio, e a chave faltando deve estar no telhado. Subindo a escada, Brianna vai procurar e descobre que a chave tá presa ao corrimão. Com 30 segundos restantes, ela joga a chave para a loira, que rapidamente a usa para abrir o cadeado. Trabalhando juntas, o grupo finalmente abre as cortinas, mas ficam horrorizadas ao encontrar outra porta trancada. O cronômetro chega a 0, e pouco antes da chuva cair, um toldo aparece para proteger elas. Elas mal escaparam de uma morte dolorosa e a contagem regressiva já resetou. Com 30 segundos
a menos do que antes. De repente, um telefone começa a tocar do outro lado da rua e elas notam uma corrente de metal mantendo a cabine fechada. E então Zoe percebe que elas podem derreter. A loira vai em busca de um recipiente para coletar o ácido e encontra essa garrafa de ketchup em um carrinho de comida. Olhando no fundo, ela descobre que é a prova de ácido e a mulher deixa na rua segundos antes de começar a chover novamente. O plano tá funcionando e quando o cronômetro volta para 45 segundos, elas pegam a garrafa e correm para a cabine telefônica jogando o ácido nas correntes. Mas quando Zoe corre para atender o telefone, ninguém atende do outro lado da linha. É quando ela vê um anúncio de táxi dizendo: quando o tempo mudar, ligue pra cá. E ela percebe que o táxi deve ser a próxima pista. Ela corre pra fora da cabine pra dar uma olhada, mas já estão sem tempo. Felizmente a loira encontra um guarda-chuva e joga para Zoe pegar e ela o abre no último segundo. De repente ela vê um anúncio em uma casa de penhor que diz 3 toques, significando que precisam deixar o telefone tocar 3 vezes antes de atender. Seguindo as instruções, a loira espera antes de atender, e assim que atende, a porta do táxi se abre. Zoe rapidamente pula pra dentro do carro e a chuva para de cair. Mas enquanto as outras correm para o táxi para se juntar a ela, a porta se fecha antes que alcancem. Virando, elas notaram que a cabine telefônica também fechou e Zoe apenas observa, enquanto elas se dissolvem na chuva. Isso deixa 5 jogadores no beleléu e apenas uma restante. Ok, isso foi trágico, mas essas garotas desistiram facilmente porque tinham pelo menos mais uma maneira de permanecerem vivas. Com menos de 15 segundos restantes, elas ainda estavam puxando a maçaneta da porta, até que o tempo acabou e elas finalmente desistiram. Nenhuma vez pararam para pensar que poderiam ter rastejado para debaixo do táxi e esperar a chuva passar. Esse é um Ford Crown Victoria, que é a marca icônica dos táxis de Nova York. E se você olhar para as dimensões oficiais desses carros, vai ver que ficam a cerca de 33 centímetros do chão, que é mais do que suficiente para caber seu corpo embaixo dele. Agora, eu entendo que quando você tá no escape room com segundos de vida, o pânico toma conta e limita sua capacidade de pensamento crítico, mas nossos instintos de sobrevivência não são tão burros quanto você pensa. Quando sua única maneira de sobreviver é sair da chuva, rastejar debaixo do carro é literalmente a única maneira de fazer isso. Mesmo alguém em estado de pânico total deveria ter percebido isso. Assim que a chuva parar, elas poderiam ter pego a corrente da cabine para tentar quebrar a janela do táxi. Bater com as mãos e os pés não vai adiantar, porque essas janelas são feitas de vidro temperado e elas só são projetadas para quebrar se a força for aplicada a um ponto muito pequeno. É por isso que um quebra-vidro típico se parece com esse aqui, porque concentra toda a força nessa ponta de metal, que faz com que o vidro se estilhasse em pequenos pedaços. As correntes podem ajudar a fazer isso, e elas podem tentar quantas vezes quiserem, porque se começa a chover novamente, elas podem simplesmente rastejar de volta para debaixo do carro. Agora, tem uma estratégia que poderia ter mudado completamente o resultado desse jogo, e tudo se resume a essa mulher loira. Mais cedo ela confessou a Zoe que tem uma doença hereditária que a impede de sentir dor. Na verdade, essa é uma condição médica rara chamada síndrome SIPA. E isso realmente me irrita. Se eu soubesse que não sinto dor, teria me oferecido para ser o único fora da cabine procurando por pistas. Ela é a escolha óbvia para se expor ao perigo, e ficar dentro dessa cabine telefônica foi seu maior erro. Porque se ela tivesse se oferecido para usar sua doença para ajudar o grupo, ela conseguiria entrar no táxi. E essa única decisão poderia ter salvado sua vida. De repente, a cadeira do carro se abre e Zoe cai. Mais tarde, ela acorda em outro quarto e encontra uma adolescente olhando para ela por trás de uma gaiola de vidro. É quando Zoe percebe uma caixa de itens antigos e lembra que todos eles eram pistas das rotas de fuga. Ela percebe que todos esses quebra-cabeças eram sobre Claire, e a garota confessa que Sonia era o nome de sua mãe, que morreu em 26 de maio. Claire é filha do designer do escape room e ele mantém ela como refém desde que a mãe morreu. Zoe então percebe as plantas do metrô no fundo e descobre que essa garota projetou todas as salas de fuga sozinha. Claire tenta acalmar a garota, explicando que ela foi forçada a fazer esse quebra-cabeças e que o amigo ainda tá vivo. Zoe não confia no que está ouvindo, então Claire mostra a ela um vídeo ao vivo de Ben dentro de uma cela, mas tudo vai mudar.
As meninas assistem enquanto os guardas invadem a sala e o menino é levado para jogar uma última partida. Eles jogam na mesma sauna em que uma mulher morreu no início do filme, e é aí que ele encontra uma fechadura de combinação que precisa de 4 números para abrir. Olhando ao redor, ele percebe uma moldura vazia e pega uma pedra para caber dentro da fenda, mas o menino não tem ideia de que essa última sala de fuga foi planejada para o fracasso. Zoe grita com a menina para salvar seu amigo, mas a menina explica que ela só pode ajudar se invadirem o escritório do pai para parar a sala, mas ela precisa sair da gaiola de vidro primeiro. Com Ben em perigo, Zoe consegue abrir a porta de vidro. A garota se reúne com seu amigo do outro lado, mas ele de repente cai no chão e o pai de Claire sai do esconderijo com uma arma carregada apontada para ele. Ele empurra a filha contra a parede, furioso por ela querer deixar ele, mas não vê o ferido sacar a arma, atirando em seu braço. Caindo para trás, sua filha o empurra para a gaiola de vidro e tranca o homem dentro. Com o pai resolvido, as meninas deixam os homens para trás, correndo para o escritório. Então Claire vai direto para o computador para desligar a sala, salvando Ben de ser fervido vivo na sauna. Zoe pergunta onde está Ben e Claire diz que ele está num armazém abandonado em Manhattan antes de jogar as chaves do carro de seu pai para ajudar a garota a escapar. Claire promete que seu pai irá preso por tudo que ele fez a eles, e Zoe acha que tem um caroço nesse angu, mas ela decide ir embora, deixando a mansão para procurar seu amigo. Mais tarde ela chega ao armazém onde os policiais montaram uma cena de crime e encontram Ben sendo levado para uma ambulância. Ele ainda está vivo e com o criador trancado em uma gaiola de vidro, ela fica aliviada, porque a única coisa que eles terão que escapar agora é a conta do hospital de Ben. De volta à mansão, Claire volta para confrontar seu pai e admite a ele que queria criar as salas de fuga para chamar sua atenção. Ela também criou a primeira sala de fuga da sauna para assassinar a própria mãe, na esperança de usar a tragédia para se aproximar dele. Agora que o homem está trancado em uma prisão que ele mesmo criou, ela pode substituir ele como a nova criadora do Escape Room S. E essa garota tá pronta para levar os Daddy Shoes a um nível totalmente novo. E esse foi o Escape Room 2. O que vocês acharam? Confirma as minhas teorias? Se fosse vocês no meu lugar, como vocês derrotariam? Fala aqui pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tenha um dia insano de bom. É isso aí. Valeu, valeu. Tchau, tchau.